Olá, irmãos. Esse é o canal Conhecendo a Bíblia. Eu sou a Vânia. Se vocês gostam dos conteúdos bíblicos, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações e deixa um like aí para que o vídeo tenha relevância. Qualquer dúvida, se quiserem deixar algum comentário, eu fico no aguardo e vou responder a todos os comentários, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre a história de José do Egito. Ela se encontra a partir de Gênesis 37. Quem era José? Algumas pessoas me perguntaram como foi a chegada dos hebreus no Egito, como o povo de Israel foi parar no Egito e viveu exilado, né? Como escravo lá. A chegada deles foi com José, através de José. José era um israelita, filho de Israel, né, de Jacó, o filho mesmo, né, de Jacó, não um descendente lá da frente, era o filho mesmo. E ele tinha 11 irmãos, Benjamim, que era filho da sua mãe Raquel e ele, e os outros que eram filhos de Lia e das suas mucamas, né, da mucama de Raquel, mucama de Lia e os dois de Raquel. Né? Então a Bíblia conta pra gente que José era um menino sonhador, que ele era o filho preferido do pai, porque ele era o filho da velhice, que ele trabalhava com os irmãos cuidavam das ovelhas, eram pastores ali, né? E ele ajudava, só que a Bíblia relata que ele ia fofocar lá pro pai. Falar tudo que os irmãos faziam de errado, como ele era o filho preferido, ele ia contar pro pai, e ele sempre colocava os irmãos em maus lençóis, e isso trazia desavença entre eles. E tinha outro porém, o pai tinha preferência por José, né? Gostava mais de José era seu filho preferido, e isso também trazia mais problemas, fazia os irmãos de José odiarem a José, né? E não bastando isso, José começou a ter sonhos, e resolveu relatar os sonhos para os seus irmãos. José era provocador, irmãos. Ele disse assim para os irmãos: olha, vem aqui que eu quero contar um sonho que eu tive. Daí reuniu os irmãos e disse assim: olha, eu sonhei que a gente estava lá numa colheita e que o meu molho, né, o meu feixe ficou de pé no meio de vocês e os feixes de vocês se dobraram perante o meu. Os irmãos ficaram indignados, né? Falaram: mas quem que está pensando que é? Nós somos mais velhos, né? Naquela época lá os mais velhos eram muito respeitados, o mais velho era quem recebia herança, cuidava de todos os outros. Então, quer dizer, quem era José na fila do pão, né? Ninguém, né? E eles se indignavam. Então José teve ainda outro sonho e também relatou esse outro sonho para os irmãos, dizendo assim: eis que eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E aí até o pai ficou indignado. O que você está querendo dizer, José? Que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar perante você? Mas é muita audácia desse menino. Causou a ira dos irmãos, e o pai não conseguiu tirar aquilo da cabeça, ficou remoendo, porque sonhos na época de José eram revelações de Deus, né? Era a forma que Deus usava para se revelar ali para eles. Então, pessoal, o que aconteceu depois desses sonhos? Um dia o pai mandou José ir atrás dos irmãos que estavam trabalhando no campo lá. José falou que ia, sim, foi, né? E quando ele chegou no lugar que era para os irmãos estarem cuidando ali, eles não estavam. E aí ele encontrou um homem no caminho, né? E o homem disse: o que você está procurando? Meus irmãos. Não, seus irmãos não estão aqui. Eles falaram que iam lá para outra cidade lá. José vai atrás e encontra os irmãos. E quando ele está chegando, ele está com a túnica bonitona, que o pai deu uma túnica para ele, diferente, que quase ninguém tinha na época, deu só para ele, não deu para os outros irmãos, e ele veio todo com aquela túnica, né? Enquanto ele estava descendo, os irmãos viram ele e aí falaram: lá onde que vem o sonhador lá, ó. Então vamos matar ele agora, que aí eu quero ver quem é que vai se dobrar perante ele, quero ver onde é que vai parar esse sonhador, né? E eles resolvem realmente matar a José. Mas o irmão mais velho, Rubem, não permite. Aí ele fala assim: não vai matar não, ó, vai ficar com o sangue do nosso irmão na nossa mão, né? Eu acredito que ele lembrou da história de Caim, quando matou Abel, né? Que Deus amaldiçoou a vida dele, né? Que a vida dele foi terrível na terra. E talvez um sentimento, né? Não sei o que se passou na cabeça de Rubem, mas eu sei que Rubem não queria que os irmãos matassem a José e disse: não, vamos jogar ele aqui na cisterna, deixar ele, aí a gente pensa o que a gente faz, mas
o sangue dele nas nossas mãos de jeito nenhum. E aí, se a gente for ler lá, é a partir do capítulo 37, do versículo 1 de Gênesis, tá, pessoal? Podem ler lá se vocês quiserem a história de José. A gente percebe que Rubens não estava ali com eles, porque aí a Bíblia fala que eles olham, sentam para comer, né? Com certeza eles não deram comida para José, né? Ele estava lá dentro da cisterna, então eles sentaram para comer o pão, que provavelmente José levou para eles, né? Porque ele foi lá, bem que ele deve ter levado. E tiram ele da cisterna e vendem eles para os egípcios. E quando Rubens vai procurar ele na cisterna, o que significa que Rubens não estava junto quando venderam ele, né? Porque ele chega e o menino não está. E ele se desespera. Falei, agora, como que eu vou voltar para casa? O que eu vou falar para o meu pai? E eles falam, mata um bode lá, molha a roupa dele que eles tinham tirado, porque era uma roupa cara, né? Encheram de sangue de bode e deram para o pai, dizendo para o pai que eles encontraram no caminho. E o pai achou que uma fera tivesse estraçalhado o filho dele, o que gerou um grande sofrimento, né, para Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, às vezes a Bíblia fala como Jacó, às vezes ela fala como Israel, é a mesma pessoa, tá, pessoal? Israel e Jacó, a mesma pessoa. Então eles vão até Israel rasga as vestes, lamenta, sofre até a volta, né? Até ele ver José de novo, a vida dele é uma tristeza. Então ele tem outro filho aí com Raquel, que é o Benjamim, e esse filho ele não deixa ir para lugar nenhum, mas aquele filho fica sempre com ele, porque ele não quer perder mais um filho, né? E o filho da velhice, que esse José era filho da velhice, Benjamim era mais novo ainda, então era mais filho da velhice ainda, né? Mas o filho amado dele era José, e ele tinha uma tristeza muito grande por causa de José ter sumido e ter acontecido tudo aquilo com José. Então a Bíblia conta que José vai, que Potifar compra ele, que é um oficial lá do rei, chefe das guardas lá do rei, e que Deus prospera tudo que José faz. E Potifar vê isso. E ele pega e coloca José como mordomo dentro da casa dele para cuidar de todas as coisas dele, e as coisas dele só prosperam pelas mãos de José. Deus prosperava as coisas que José tocava, né? E ele viu isso. E a esposa dele, porque José era um homem muito bonito, a Bíblia diz que José era formoso, ele era bonito. Ela cobiçou José e quis seduzi-lo. E José não quis. E não foi uma tentativa só. Se vocês lerem lá, vocês vão perceber que ela vinha assediando José. E num dia, enquanto estava todo mundo fora e José entrou, ela tentou agarrar José. José se desvencilhou dela e ela ficou com a roupa dele nas mãos. Aí ela gritou, todo mundo veio e ela disse que José quis atacar ela, né? E aí disse para o marido, olha, você deu tudo para ele, ele quis me atacar, queria, né, fazer coisas erradas comigo, e Potifar manda prender José. Lá na cadeia, José conhece um copeiro e um padeiro do rei que foram presos por aqueles dias. Ali, eles têm sonhos diferentes e José interpreta os sonhos dele. Um iria retornar, o faraó iria restituir o seu trabalho, e o outro seria morto. E aconteceu do jeito que José previu. Tudo que José falou, as datas, tudo deu bem certinho. E quando José falou com o copeiro, ele disse, olha, já que você vai voltar, o seu trabalho vai ser restituído, quando você chegar lá na frente de Faraó, conta para ele que eu sou um hebreu, que eu não fiz nada, não poderia estar aqui, que eu fui vendido, que as pessoas me venderam, eu não deveria estar aqui, não esquece de mim, lembra de mim. Ah, tá bom, vou lembrar. Foi restituído, e a alegria, na euforia que ele sentiu, ele esqueceu de José. 2 anos depois, Faraó teve uns sonhos, né? 2 sonhos. Sonhou com as vacas gordas que subiam do rio Nilo, e subiam 7 vacas gordas, né? Fortes, bonitas, e depois delas subiam 7 magras e devoravam as gordas. E depois sonhou com um pé de milho que davam 7 espigas lindas, e depois brotavam 7 espigas sem secas, né? Mirradas, e engoliam as outras, e ele queria saber o que significava aqueles sonhos, e mandou reunir todos os magos que existiam no Egito, e ninguém pôde decifrar o sonho do faraó. Então o copeiro se lembrou e falou, nossa,
Faraó do céu, olha só como são as coisas. Eu prometi para o rapaz que eu ia falar dele para você e acabei me esquecendo. Agora, como você sonhou, eu me lembrei. Então eu vou contar para você que lá na cadeia eu conheci um moço assim. Eu sonhei, o padeiro sonhou e eis que ele decifrou os nossos sonhos exatamente como aconteceria. E o faraó manda chamar José. José vai lá, decifra os sonhos do faraó. Ele diz assim, olha, as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas, elas representam 7 anos de fartura sobre a terra. Todo mundo vai comer bem, vai se fartar. E as 7 magras que comem e engolem as outras, são 7 anos de fome que vai haver sobre a terra. Então, o que eu aconselho o faraó? A juntar nos seus celeiros, esses 7 anos, a juntar comida para os 7 anos que vai ter escassez. E o faraó ficou olhando José falando e ele achou José desenvolto e muito inteligente, né? E ele disse, tem mais, faraó, se você quiser, você pode ajuntar nos celeiros e depois vender, porque toda a terra vai estar com escassez de alimento. E para que não suceda que todos morram, você vai ter um mantimento para vender no seu preço, porque ninguém vai pagar o que você pedir. Então o faraó diz, olha, você está certo. Eu falei, quem que eu vou colocar como chefe para gerir isso aí? Você é a pessoa mais inteligente que eu conheci. Você vai ser esse chefe. E nomeia José abaixo de faraó, governador de faraó, abaixo de faraó, e ainda faraó enfatiza, quando eu estiver no trono. Quando o faraó estava no trono, era para julgar alguma coisa muito importante. Nos demais momentos, ele vivia a vida dele lá. E José só estaria abaixo do faraó quando ele estivesse no trono, para tomar as decisões importantes. O resto, José, né? Nesse inteirinho, né, vamos dizer que passou 7 anos das vacas gordas, para daí vir o ano de escassez, quer dizer, as pessoas foram ficando sem nada, para daí vir aqui, mais 2 anos que ele passou na cadeia, mais o tempo que ele ficou na casa de Potifar. Então passaram anos, foram anos, né, de sofrimento do pai dele, de anos depois da venda de José. Os irmãos descem para comprar mantimento no Egito, porque houve a escassez, não existia alimento na terra e eles tiveram que descer. Quando eles desceram, José bateu o olho neles e reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Daí você pode perguntar, como assim não reconheceram José, o irmão? Porque o faraó e as pessoas de lá do Egito tinham o costume de fazer maquiagem, usavam aquelas roupas, aqueles chapéus turbantes, aqueles, né, um monte de coisas que destoavam eles das pessoas, né? Então sim, ele estava irreconhecível, mas os irmãos, mesmo anos depois, continuavam sendo eles, e José os reconheceu. E aí chama eles, falando, onde vocês estão vindo? Eles contam toda a história, que eles são, José fala, vocês são espiões. Vocês vieram aqui para espiar a nossa terra, para nos roubar. Não, Senhor, nós não somos, nós somos homens trabalhadores, assim. E eu acredito, irmãos, que depois que eles venderam José, com a tristeza do pai, tentaram consolar o pai, não conseguiram, eu acho que houve uma transformação no coração daqueles irmãos. O remorso, a tristeza, eles tomaram conta da vida dos irmãos de José. E isso estava perceptível nos rostos deles, né? E aí José fala tudo isso e fala para eles, não, vocês vão voltar, tal, vocês vão ficar presos. E aí eles falam, não, mas a gente tá com a família lá, nós temos, o meu pai é velho, ele vai morrer, a gente tem um irmão mais novo, e conta toda aquela história para José, e José arquiteta um plano. José realmente era muito inteligente. Ele fala, então, vocês vão ficar presos? Não, então eu vou deixar um de vocês presos, os outros sobem, e quando vocês quiserem descer de novo, vocês têm que trazer esse irmão mais novo para eu ver se vocês estão falando a verdade, porque se ele não vier, vocês não falaram a verdade, e se vocês não falaram a verdade, vocês vão ficar presos ou vão morrer lá de fome, né? E eles sobem. Nessa subida eles contam para o pai, né, que José falou isso. O pai se nega, não, Benjamim não vai, já perdi José, Benjamim não vai, porque senão eu vou descer, vocês vão descer minhas cães com tristeza, que eram seus ossos, né?
quando ele morresse, vão descer à sepultura com tristeza. E os filhos já tinham presenciado essa tristeza do pai antes, né? Então eles não quiseram correr esse risco. Aí o que aconteceu, irmãos? Eles ficaram lá, o Simeão ficou preso lá com José. A gente não sabe qual foi o tempo que eles permaneceram lá, mas eles permaneceram até acabar todo o cereal que eles levaram. Então foi tempo, né? Ele ficou preso muito tempo e de repente acabou tudo e o pai manda eles descerem de volta. E aí Rubens fala para ele, ó, nós não podemos descer. O homem que nos prendeu, que prendeu o Simeão lá, disse que não era pra gente voltar enquanto era para levar Benjamim ou não voltar, porque senão ficaria todo mundo preso, que nós somos espiãos e veio o dinheiro, voltou na boca do saco. Não sei se aconteceu um engano, não sei o que houve, mas ele vai ter a gente como ladrão, porque a gente trouxe o cereal e o dinheiro, e ainda a gente corre o risco de ficar preso, e se não levar Benjamim, a gente vai ser preso como espião, quer dizer, a gente vai ser morto, né? Faraó vai mandar matar a gente. E aí ele consegue convencer o pai, os irmãos conseguem convencer o pai a deixar Benjamim descer e o irmão mais velho lá faz uma promessa de que se ele não voltasse com o menino, o pai poderia cobrar dele aquilo que ele quisesse pela vida do menino, que ele ia ser servo e ia servir o resto da vida. Então eles descem e levam Benjamim. Quando eles chegam lá, José vê Benjamim, vê os irmãos, só o solta o Simeão e os irmãos sobem de volta. Antes de subir, ele manda encher de novo os sacos do cereal, colocar novamente todo o dinheiro na boca do saco, aquele que eles trouxeram, e mais o que eles vieram para pagar, dessa vez colocar na boca do saco, e levar de volta, e no saco do Benjamim, para colocar a taça de prata dele, que era onde ele fazia as adivinhações dele lá, né, no Egito, costume de lá. E ele faz isso. E quando eles saem, José manda os guardas atrás deles e manda dizer para eles: o que é isso que vocês fizeram? Olha, vocês foram recebidos, comeram na mesa do meu senhor, aí vocês roubam ele, né? E todos eles ficam assustados, daí eles falam: ó, quem a taça tiver, vai voltar e vai ficar preso. José, o chefe, o governador, não vai deixar vocês saírem mais, né? Quem roubou vai ficar. E vão abrindo os sacos até que encontram a taça no saco de Benjamim. Isso causa um temor, deve ter causado um temor horrível nos irmãos, né? Porque eles já sabiam que o pai já tinha passado lá atrás e agora passaria de novo, com ele subindo novamente para dizer para ele: olha, você perdeu o teu outro filho não vai voltar. Isso seria uma grande tristeza para Jacó, para Israel, né? Então o irmão vem e fala, eles voltam até José e o irmão fala: olha, a gente fica, então pode prender, tá errado mesmo, você tem razão, eu não sei o que houve, mas se alguém pegou e colocou, que o senhor cobre mesmo, nós vamos ficar todos presos. Ele disse: não, a gente veio fazer isso, vocês não roubaram, vou ficar com quem roubou. E quem é que tinha roubado? Benjamim. Aí o irmão vem e fala para ele: olha, me escuta por favor, eu prometi para o meu pai perdeu um filho que era irmão desse daí, que eram os filhos da velhice dele, esse filho morreu, o meu pai sofreu demais, até hoje ele não se recuperou desse sofrimento, e ele não queria enviar esse filho, e eu prometi para ele que se acontecesse alguma coisa com esse filho, eu ficaria no lugar dele. Lembra alguém? Vocês? Quem é que ficou no nosso lugar, pagou os nossos pecados, né? E José então chora, manda todo mundo embora dali, fica só com eles e fala para eles: eu sou José, aquele que vocês venderam no Egito. E os irmãos ficam aterrorizados, porque eles pensam: nossa, se é José, agora a gente está lascado, não tem perdão mesmo, porque o que a gente fez para ele não vai perdoar. A gente vendeu, a gente mentiu que ele estava morto. Eu não sei como foi a vida dele, hoje ele não sei o que aconteceu, mas ele vai se vingar. Ele está aqui para se vingar de nós. Então José diz para ele: olha, não tenham medo. O que aconteceu comigo foi plano, projeto de Deus para que não houvesse fome sobre a terra nos dias de hoje. Lembra dos sonhos? Olha, era isso, ó. Eu seria o governador e eu quero pedir. Daí ele vai, conversa com os irmãos, pede para trazer o pai para ver. E o choro dele chega até na casa do faraó. O faraó chama, quer saber o que aconteceu. José explica que aqueles são os irmãos dele, que o pai tá velho, que tá lá. E o faraó manda que José mande buscar o pai e a família e traga todos e dá uma terra para eles, e eles vêm, né? E esse foi o jeito, a resposta à pergunta que me fizeram:
Como é que o povo de Israel, o povo hebreu, chegou no Egito? Foi assim, meus irmãos, vieram os filhos de Jacó, de Israel, né? Que vieram, a família dele, que era muito grande, ele tinha 12 filhos naquela época, todos os filhos tinham muitos filhos, e vieram os empregados e as pessoas que moravam com eles, todos vieram para o Egito. E ali cresceram e multiplicaram, como Deus fazia com eles em todos os lugares que eles iam, né? E isso gerou depois o que vamos ver em outro vídeo, que é a morte desse faraó, quando vem outro faraó, que aí acha que o povo hebreu tinha crescido muito, né? E que eles representavam, como é que eu vou dizer assim, eles tinham medo porque eram homens fortes, viris, e estavam se multiplicando demais, então eles causavam receio de eles se revoltarem contra o Egito e acabarem tomando o Egito deles, porque o povo de Israel era um povo guerreiro e todos sabiam, não era escondido de ninguém que eles lutavam e Deus prosperava eles, mas ali eles eram amigos, eles tinham sido bem recebidos. Então este rei e este faraó novo, que não conhecia José, os conselheiros aconselharam que ele eliminasse o povo, então o que ele fez? Mandou matar os meninos, né? Quer dizer, esse é um outro vídeo que a gente vai chegar lá em Moisés, na libertação, que é a primeira Páscoa, né? A passagem a libertação do povo de Deus do cativeiro, que eles ficaram depois dessa época de José, que ali eles eram muito bem-quistos, respeitados, as pessoas gostavam dele, e depois disso eles passaram a ser escravos, abominados pela população ali. Quer dizer, onde já se viu um rei mandar matar as crianças, ninguém se opor, né? Então eram tempos sombrios, né? Vamos dizer assim. Mas esse é o tema de um outro vídeo que eu vou trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe um comentário aí. E até o próximo vídeo.